Shalom, shalom, shalom. Se eu te fizesse uma pergunta assim, quem é mais próximo de nós? Adão ou Cristo? O que você me responderia? Eu te digo que é Cristo. Adão foi colocado no mundo, foi gerado sem pecado. Todavia, pecou. E ele veio da onde? Do pó da terra. Ou seja, o homem teofânico foi gerado por Deus e depois insuflado no boneco de barro, no pó da terra. E ele passou a ser alma vivente. Mas Cristo, quando ele veio semelhante a nós, porém sem pecado. Adão não tinha pecado, mas não saiu das entranhas de uma mulher. Adão veio sem pecado, todavia pecou. Cristo veio ao mundo, foi gerado sem pecado e saiu das entranhas de uma mulher, conforme eu também nasci saindo das entranhas de uma mulher. Por isso ele é mais próximo de nós do que Adão. O profeta William Branham disse para nós uma coisa tremenda, uma revelação maravilhosa. Ele disse assim: quando Adão caiu, o parente mais próximo do ser humano agora era o diabo. O diabo era o nosso parente mais próximo, porque Adão nos legou o pecado. E o pecado começou aonde? No céu, com Lúcifer se rebelando. E por Adão ter nos legado o pecado, Satanás ficou sendo o nosso parente mais próximo. Mas Deus iria se fazer carne. Carne para ser o nosso parente mais próximo e nos resgatar. Para ser o parente redentor. Observa como isto é tremendo. Aí eu te digo, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus disse: quem me ver a mim, vê o Pai. Aí eu te digo agora uma coisa que os dualistas vão estribuchar. Vão ficar irritados. Jesus é o nosso Pai e o nosso irmão. Veja que esses são os parentes mais próximos que existem. Pai e irmão. Como, Gutenberg? Como é isto? Jesus tinha duas naturezas. Deixa eu explicar antes de você fazer qualquer heresia e colocar palavras na minha boca. Veja, deixa eu explicar. Jesus tinha duas naturezas. Natureza humana e natureza divina. Alguém me fez uma pergunta. Gutenberg, você disse que Jesus é o próximo Deus, é o próprio Deus, então ele era nosso pai ou nosso irmão? Eu disse, olha, ele tem duas naturezas. Natureza humana e natureza divina. A natureza humana é 100% homem e a natureza divina é 100% Deus. A natureza humana é nosso irmão e a natureza divina é o nosso pai. Era um homem com duas naturezas. Não era duas personalidades, não. Era uma pessoa dual, com duas naturezas. Então, se você olhar a natureza de dentro, o divino é o nosso pai. Se você olhar o de fora, é o nosso irmão. E por isso faz dele o parente mais próximo, pai e irmão, para nos resgatar. Gente, quando você tem revelação, você não faz heresia, você harmoniza e aquilo sai perfeito. Então aí você entende perfeitamente. Quando você ouvir a Bíblia dizer que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, porque quando ele se tornou o parente redentor, era nosso pai e nosso irmão, conforme acabei de explicar as duas naturezas. Se você parar para ouvir a revelação correta, você não faz heresia, você não se enrola como esses dualistas perigosos que estão aí. São perigosos, gente. Os dualistas são perigosíssimos. Eles confundem sua cabeça usando textos isolados, mal interpretados, e usando a mensagem do irmão Brana para torcer para a sua própria perdição. Mas que Deus te ajude e você pare para ouvir a verdade. O nosso parente veio e nos resgatou. Shalom.